A gente tem diversas produções, né? Tipos de produtores, né? Então, assim, a gente pega dentro de um departamento de arte, né? Você vai ter ali um produtor de objetos, Uhum. você pega o produtor de locação, você vai pegar... que outros produtores? Um produtor de culinária, eventualmente, né? Sim. Então, assim, quando você recebe um roteiro, né? Você tá ali para ler esse roteiro. É você quem toma essas decisões de escalar todos esses produtores desses departamentos? Como que funciona um Não, pouco aí é disso? Conta pra gente. a executiva que faz isso. Tá, Quando eu pego o roteiro na mão, quando eu pego um trabalho, normalmente a equipe já já está está pronta. escalada ou praticamente escalada, faltando um ou outro profissional, né? Então, a executiva é que faz a contratação de toda a Legal. equipe. Aí se você puder até explicar um pouquinho, então, dessa diferença. Quais são as competências do produtor executivo e quais são as competências do diretor de produção? Então, tá. Bom, do diretor de produção eu já falei um pouquinho. Perfeito. Produção executiva. Produção executiva é aquele profissional que vai pegar um projeto, pegar um roteiro, na verdade, pega um roteiro, lê, se interessa, acha que pode fazer um filme. A partir daí, como podemos conseguir dinheiro para fazer esse filme? É através de edital? É através de patrocinadores? É através de, vamos fazer uma rifa? O que vamos fazer? Vai fazer um orçamento. Então, assim, peguei o filme, o produtor executivo vai pegar o filme, vai pegar o roteiro, vai ler, vai entender, vai conversar com quem vai dirigir o filme, vai entender essas necessidades e vai fazer um primeiro orçamento desse filme. Quanto este filme vai custar? A partir daí, ele pode indicar qual a melhor forma de conseguir esse dinheiro, tá? A produção executiva supervisiona todas as etapas. Então, um filme, para acontecer, ele acontece em várias fases. Então, nós temos a fase do projeto, que é essa, em que ele monta, prepara tudo. A fase da pesquisa, onde já, ok, passou no edital, vamos começar a trabalhar, vamos montar equipe, entender o que vai ser, sair atrás das coisas, começar a pesquisar. A fase da pré-produção, a do perrengue, tudo tem que acontecer naquela fase. Fase da filmagem, que é onde a gente vai efetivamente filmar. Tem uma fase que não está nos livros, mas eu coloco, que é a desprodução, que é uma fase importante. Boa. Porque você terminou de filmar, as coisas têm que voltar para o seu lugar, né? Objetos têm que ser devolvidos, tudo tem que ser devolvido. A fase de pós-produção, que é toda a fase da edição, mixagem, preparação. E, por fim, lançamento e distribuição, tá? A produção executiva supervisiona e está a par de todas essas etapas. A direção de produção normalmente vai entrar na fase da pesquisa, pega a pesquisa, pré-produção, filmagem e a desprodução. Esse é o meu trabalho. Aí o filme continua o seu caminho e aí a produção executiva vai estar lá. A produção executiva monta um orçamento e um cronograma. O que é o cronograma? É um calendário. Lembra da festa? Né? Então vamos lá, vamos voltar para a festa. Vamos dar uma festa no dia 20. Hoje é dia 10. Do dia 10 até o dia 20, o que eu preciso fazer para estar tudo pronto no dia 20 para a gente filmar? Isso é um cronograma. Então, a produção executiva vai estar sempre supervisionando para que esse cronograma seja obedecido. Porque se ele não for obedecido, vai atrasar. E se atrasar, impacta no orçamento que foi feito. Tá? Então, ela está sempre ali, ela está sempre junto. Eu sou subordinada à produção executiva, eu presto contas à produção executiva, eu estou sempre informando e deixando a produção executiva a par do que está acontecendo. E a produção executiva é meu suporte também. Se eu tenho algum problema que está fora da minha alçada, como diretora de produção, eu vou recorrer à produção executiva e ela me dá um suporte. Já que vocês são da área da fotografia, ó, o que acontece algumas vezes? A direção de fotografia pede um equipamento que não está orçado. Eu vou falar, então, produção executiva, pediram um equipamento X aqui que não está orçado. Eu vou dar uma olhada aqui no orçamento, vou ver o que eu consigo mexer.
Às vezes eu consigo remanejar verbas, tal, e consigo ter. Outras vezes não. Aí eu já aviso. Então, produção executiva, não deu, eu não consigo, e o diretor quer, né? O Bruno quer porque quer este equipamento de toda forma. Como é que a gente faz? Aí a produção executiva tem 2 caminhos que ela pode seguir. Como ela tem o orçamento de todo o processo, ela pode falar, eu vou te dar um aporte, eu vou te dar o dinheiro, você arruma, ok, pode pegar o equipamento, tudo bem. Se está um orçamento apertado, se está difícil, ela vai assim, Bruno, vamos conversar um pouquinho. Então, Bruno, dessa vez não vai dar, porque isso, por isso, tá. E eles conversam e falam. Né? Então, assim, eu, como diretora de produção, eu não posso simplesmente falar para você, então, não vai ter equipamento porque não tem dinheiro, tá? Eu não posso te falar isso. Fazer o meio campo, se você conseguir Se manejar a internamente, ideia- você nem leva para cima esse problema. Na verdade, ela sabe que tem um problema. A produção executiva vai saber que eu estou com uma questão, mas também vai saber que eu consegui resolver. Ótimo. Porque se eu não fizer isso e eu não conseguir resolver, vai estourar uma bomba na mão dela, sem ela saber o que está acontecendo. E nada pior do que, de repente, estourar uma bomba na nossa mão e eu não sei nem de onde veio. Né? Então, é necessário essa conversa e esse contato entre a gente. A gente está sempre conversando, está sempre se falando, e muitas vezes depende da produtora, tal, às vezes é um relatório semanal, às vezes é uma ligação, às vezes mas assim, sempre está se falando. Legal. E esses outros produtores que a gente citou, eles ficam subordinados a você ou à produção executiva? Como que funciona nesse caso? Produtor de locação, por exemplo. Tá. Quanto ao orçamento, a produção executiva. Quanto ao trabalho, eles estão subordinados à sua equipe. Então, vamos ver, ao seu departamento. Porque essa divisão não está todo mundo no guarda-chuva da equipe de produção. O produção de locação, por exemplo, e produção de casting, eles estão na equipe da direção cinematográfica. Porque eles conversam diretamente com a direção passa o que precisa, locação, a direção, mais a arte, mais fotografia vão dizer o que precisam. Platô está ligado à direção cinematográfica. Então, produção? Mas não está no mesmo guarda-chuva. Produção de objetos, de figurino, produção de arte estão dentro da equipe da direção de arte. Então, a direção de arte é responsável, quem faz a direção de arte é que passa todo o briefing, explica tudo o que quer. Aí a produção de objetos vai atrás do que precisa, produção de figurino, idem. Tudo isso a partir de um valor, X. Produção de objetos não pode aloprar e sair pegando coisas que está acima do que ela tem orçado. Ela tem que trabalhar com o orçamento. Deixa eu tentar transpor isso para um dia num set real, assim. A produção de objetos que está dentro do departamento de arte foi lá, reuniu um caminhão de objetinhos de decoração, enfim, itens, e ela vai chegar na sua locação, no seu set. A partir daí vocês têm que interagir, porque você vai ter que dizer onde eles vão ficar, onde vai estacionar o caminhão, quanto tempo tem para descarregar, como é que é essa interação a partir desse momento? Ela é muito natural. Primeiro que, assim, a gente faz um trabalho, seja em estúdio ou seja em locação, a gente faz um trabalho que a gente chega primeiro do que todo mundo. E a gente já determina quem vai ficar aonde. Então, eu já determino o lugar onde vai ficar o objeto, já determino onde vai ficar o departamento de câmera, né? Onde vai ficar o figurino. Figurino vai ficar aqui, maquiagem vai ficar aqui. E não, se estiver em locação, por exemplo, eu não só determino, como eu preparo esse espaço. Tipo, figurino, o que precisa ter? Primeiro precisa saber se a tomada é 110 ou 220 para não queimar o ferro de passar da camareira. Detalhes, tão pequenininhos. Detalhes tão pequenos. Tão pequenos, mas que fazem uma diferença enorme. De repente, no meio da coisa, queimou o ferro dela e não tem outro ferro. Nossa, que já atrasou. Já atrasou. Por causa disso. Então, maquiagem vai ficar aqui? Tá. Maquiagem fica onde, gente? No lugar mais fresco e claro da casa. Maquiagem derrete. Não pode ficar num lugar quente. Então, bota a maquiagem lá, bonitinha.
Camarim, espelhinho, Também, exatamente. luz. Exatamente. Deixa tudo preparado. Quando os profissionais chegam, a gente só... Então, você vai para cá, você vai para lá, o teu lugar é aqui, o teu lugar é lá, pá, a gente faz essa divisão, né? Isso é tudo muito natural, não é nada... A única coisa que pode acontecer é se a gente vê que chegou um pouco atrasado, tal, a gente dá uma... Gente, tem que correr porque a gente já começou meio atrasado, tal. Desce lá e já vem tomar café, tal, porque isso acontece sempre de manhã, né? Então, assim, vamos descer as coisas primeiro, você já tomou café daqui a pouco, tal, sabe? Agilizar, né? Mas, no geral, todo mundo chega na hora. O povo não é atrasado. Aliás, chegam até antes. Eu brinco, o povo da elétrica é e bem organizado, maquinária... né? O povo da elétrica e maquinária nasceu tudo de 7 meses. Porque você chega lá, café da manhã, já tem um ali esperando. Eu falei assim, gente... uma coisa, assim, nesse tempo de trabalho, o que eu vejo, a gente melhorou muito. Muito. Quanto à organização, quanto ao respeito dentro de set, melhorou bastante, tem muita coisa para melhorar, tem coisas novas acontecendo, coisas novas sendo percebidas, que aconteciam antes, mas a gente não percebia, agora a gente percebe, então a gente tem que melhorar. Mas, por exemplo, a questão de horário, dessa disciplina de horário, ela está bem melhor. Sim. Eu não tenho que ficar correndo atrás de muita gente.